Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 22 de abril, sábado. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos de 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Para o povo da Bíblia, o mar representa o medo, a insegurança, as ondas fortes, os ventos, tempestades. Havia um grande medo que pairava sobre o mar. As histórias, os mitos, os contos antigos revelam que os povos acreditavam que existiam muitos monstros marinhos. Eles tinham muito medo do mar. E muitas fantasias foram criadas em torno do mar. E os navegantes sempre iam muito incertos se voltariam ou não. Existiam também muitos roubos, os piratas que trabalhavam, que roubavam e que matavam muitos dos navegantes. Então o mar representa a nossa vida, incerta, insegura, com ondas e ventos fortes. E de repente já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Jesus estava rezando na montanha, estava em adoração ao Pai. E seus discípulos, que eram ansiosos e que não tinham a mesma paciência de Jesus, desejaram então ir embora sem Jesus. E entraram no alto mar. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Aqui nós vemos que os discípulos estão em alto mar sem Jesus. Sem Jesus, o medo é constante. As ondas sufocam, os ventos arrastam. A barca de nossa vida sem Jesus também é assim. Não pode seguir em frente. Não consegue vencer os desafios. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Depois que já estavam cansados, com medo, enfrentando ondas fortes, Jesus vem até o seu encontro. E Jesus vem de uma forma improvável, de madrugada, andando sobre as águas. Esse é o jeito de Jesus vir ao encontro de cada um de nós. Na hora em que menos imaginamos, de maneira mais improvável, Jesus nos consola. Jesus nos ajuda. Jesus supera os nossos medos, calma as nossas tempestades e nos ajuda a seguir em frente. De repente, o evangelista diz que os discípulos ficaram com medo porque achavam que era um fantasma, um monstro, algum pirata. Não podiam ao certo entender quem era aquele que caminhava sobre as águas. Nunca se viu alguém ter essa atitude. E olha que a grande maioria dos apóstolos eram pescadores, homens entendidos do mar, homens experientes e calejados. Mas Jesus os surpreendeu. Assim é a nossa vida, por mais que tenhamos conhecimento de Jesus, por mais que já tenhamos uma vida de fé, de igreja, de oração, Jesus sempre irá nos surpreender, sempre irá trazer uma novidade para nós. Diante do medo dos discípulos, nós vemos também o medo que nós temos, o medo do futuro, o medo do desemprego, da fome, da rejeição, da doença. São muitos os medos que povoam o coração da igreja, o coração do nosso povo. Mas Jesus diz com voz forte: sou eu, não tenhais medo. É Jesus que está junto de nós. É Ele que caminha junto conosco. Não há razões para ter medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou às margens para onde estavam indo. Sem Jesus, eles não conseguiam chegar à barca, à margem. Mas basta Jesus se aproximar, acalmar as tempestades, e eles já chegaram. Chegaram em segurança,
chegaram tranquilos. Jesus está com eles. Somente com Jesus poderemos seguir em frente e vencer as tempestades que se abatem sob nossa barca frágil de nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.